Legal, gente, vamos lá. Mais uma questão aqui, na verdade, mais um assunto, né? E na semana VUNESP, que nós estamos publicando aqui no canal, vai ter uma questão aí que vocês vão fazer durante essa semana, se é que já não fizeram, né? Se esse vídeo já não foi ao ar, que tem a ver com esse assunto aqui, ó. Então, se você fez a questão e ficou com dúvida ainda, mesmo depois da explicação que eu mostrei para vocês, aqui eu vou trazer a matéria dessa questão, que é a regência com pronome relativo, tá? Aqui é o assunto, né? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, né? Palavra que, ó. Eu sei que a palavra que é um pronome relativo quando ela fizer referência ao substantivo anteposto e eu puder substituir esse que por qual. Aqui no caso, o qual para concordar com autor, né? Se fosse autora, né, por exemplo, eu substituiria por a qual, ó, né? Por exemplo, aqui, ó. Mas o que chama a atenção aqui da banca examinadora, o que interessa para a gente? Quando você tem o pronome relativo, nós vamos até o verbo, ó, tá? Nós vamos fazer isso em todos os outros pronomes, tá? Essa aqui, vou explicar para vocês aqui, os outros são iguais, vocês vão ver que é o mesmo esquema. Eu saí do que, fui até o conhecer. Quem conhece, conhece alguém. Então, conheci o autor, né? Olha aqui, ó, conheci o autor. Dentro desse qual tem o autor aqui, ó. Quando a gente troca o verbo, por exemplo, referir-se, esse verbo exige uma preposição a. Olha o que vai acontecer. Essa preposição ela vai sair daqui, ó, e vai correr para cá, ó. Tá vendo? Onde está o cursor aqui é a preposição do verbo. Se eu trocar esse que por o qual, ele vai ser o qual para concordar com autor, né? Venho para cá, saio, ó, vou até o verbo exige a preposição a, ela vem para cá, ó. Certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Peguei o que, ele se refere à altura, saí desse que, fui até o referir-se, e quem se refere a. Se eu trocar esse que por a qual, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui com a caneta, ó. Troquei o que por a qual, esse a é artigo, né? A preposição a do verbo referir-se vai somar ao artigo a e vai nascer, ó, o acento de crase, que nem você vê aqui, ó. Então, olha que questão, olha que assunto interessante. Tem a ver com o uso do pronome relativo, a regência e também tem a ver com crase. São 3 assuntos aí. Os outros pronomes nós vamos avaliar da mesma forma, mas tem uma observaçãozinha aqui em relação ao verbo, o pronome relativo quem. Então, olha o que acontece. Ó. O quem ele está se referindo a um ser, né, um substantivo, que é uma pessoa física. Né? Essa é uma característica dele. Só que quando a gente tem pronome quem, ele está se referindo a uma pessoa física, no caso aqui é o que acontece, ele tem uma regência obrigatória de uma preposição a, caso o verbo não exija. Então, quem ama, ama alguém, né? E não há alguém. Então, o que essa preposição está fazendo aqui? É uma obrigatoriedade que a norma padrão determina. Pronome quem, ele é obrigatoriamente preposicionado. Se o verbo não exigir preposição, tem que ser a preposição a. Agora, olha a diferença nos outros exemplos. Se o verbo exigir preposição, aí tem que ser a preposição que ele exige. Né? Então, vou pegar aqui o apontador. Aqui, ó. Quem gosta, gosta de. Se eu entreguei alguma coisa a alguém. E quem convive, convive com. Então, se o verbo ou o nome aqui exigir preposição, como gostar de, entregar algo a, conviver com, é essa preposição que aparece, né? A preposição que o verbo exigiu. Agora, no caso do amar, como ele não exige preposição, obrigatoriamente tem que ser preposição a. Então, o pronome quem ele é obrigatoriamente preposicionado. O onde, só lugar ao espaço físico. Então, a preposição em do verbo morar, que está destacada, ela está aqui dentro. Aqui dentro desse onde, ó, ela tem 2 coisas. Tem o substantivo cidade, que está aqui dentro, e tem a preposição em do verbo. Então, por isso que eu posso trocar por em que ou por na qual. Ó, na qual para concordar com cidade aqui, ó. Então, fica bem ligado aí que quando aparece o onde, vocês vão ver uma questão aqui na semana VUNESP sobre isso, hein? Eu coloquei a questão aí justamente por isso, ó. Vai aparecer um onde aí, vocês vão ver eu explicando para vocês nessa questão aí a respeito do onde, lugar ou espaço físico. Agora, se o verbo exigir uma preposição a, por exemplo, aqui, ó,
você vai ver que essa preposição vai aparecer aqui, ó, né? Então, conhecer a cidade aonde você foi. Agora, esse verbo pode trocar a preposição a por para, conhecer a cidade para onde você foi. Posso trocar ainda, olha que legal, hein? Esse onde por a qual. Só que lembra que tem um artigo aqui? E o verbo ir exige preposição a, soma com o artigo, vira qual com crase. Ou para qual também. Agora, se for outra preposição, como de, por exemplo, ó, conheci a cidade de onde você veio. Pode ser donde também, hein? Soma a preposição de com onde, vira donde. Ou pode ser que, ó, conheci a cidade de que você veio, ou conheci a cidade da qual você veio. Então, muito provavelmente vai ter uma questão dessa para vocês lá nessa prova de Santo André. Outro pronome que VUNESP gosta de perguntar é o cujo. O cujo ele se refere a um substantivo anteposto, ele liga esse substantivo ao pós-posto, concorda com ele em número e em gênero, mas nós temos que ficar ligado aqui em relação à regência, né? Então, por exemplo, ó, o que esse de está fazendo aqui? Ó? São bons os contos de cujo autor você sempre duvidou. Olha o verbo destacado, ó. Quem duvida, duvida. Ó para onde vem o de, ó. Segue o cursor, ó. Quem duvida, duvida de, né? Olha a frase C, ó. Comprei o livro a cujo autor você fez referência, ó. E quem faz referência a. Então, fica ligado nesse B e C aqui, ó, quando tem pronome relativo, principalmente o cujo, porque normalmente vai aparecer na questão com uma preposição, e aí fica bem estranho, porque a gente não está acostumado, né? Bom, mas fica tranquilo, que aqui no nosso canal, aqui no Vencendo, você vai ter todos esses assuntos, tá? Não só de português, mas das outras matérias também. Com essas vantagens que você já conhece, você já sabe aqui, o valor do curso saía por 397, tá? 2247 ou 12 de 24,65. Você já sabe quais são as vantagens aí, o acesso imediato, acesso ilimitado, teoria com questões comentadas, material em PDF. E estou esperando aqui para você clicar no link abaixo aqui, que você vê, ó, para você já fazer a sua matrícula. Não perde tempo, gente, não fica perdendo tempo, não. O concurso ele vai ser só em agosto, então eu tenho bastante tempo. Não faz isso, não. Começa agora. Tá? Você viu aqui o vídeo? Já começa a estudar agora. Você vai ver quais são as vantagens que você vai ter. Daqui 2 semanas, você vai estar craque nas questões, aproveitando aqui na semana, né, a semana VUNESP, que eu lancei aqui no canal. Daqui 2, 3 semanas, no máximo, você fazendo isso todos os dias, um pouquinho, você vai ver que você vai estar craque em língua portuguesa, tá? Estou esperando aqui, então fica ligado. Amanhã tem mais dica para você aqui do assunto do edital desse concurso. E não se esquece, hein? Acompanha aí a Semana VUNESP, que vai servir para vocês aí. Valeu? Até mais.